com as emendas parlamentares, que também foram fruto de um entendimento que gerou uma lei complementar de comum acordo, aprovada pelo Parlamento, e agora com o decreto legislativo também, ele passa por um disciplinamento, né, de quais são as prerrogativas de cada poder. Eu não vejo isso de outra maneira que não seja o aperfeiçoamento das relações entre poderes. Então, é um aperfeiçoamento da democracia, né? Ministro, sobre o PEC dos precatórios, a Fazenda está de acordo com o texto que foi aprovado ontem? Então, quem está... Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo, vocês. Ministro, gostaria que o senhor comentasse sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Veio alinhado com o senhor estava esperando? O que pode ser feito agora? Conforme eu já adiantei, né, nós estávamos muito satisfeitos com a maneira como o ministro Alexandre tratou o assunto, com muita sobriedade e colocando a Constituição acima de tudo. Quer dizer, o Supremo Tribunal tem que julgar na forma da Constituição. E nós, então, estávamos confiantes de que o decreto do presidente respeitava completamente a Constituição Federal, né? E houve essa questão do risco sacado que ele já tinha manifestado alguma sensibilidade em relação à controvérsia. Nós entendemos como absolutamente legítima a decisão dele, a justiça é para isso mesmo, né, para sopesar os argumentos, e para nós, do ponto de vista regulatório, foi muito importante, porque a gente fechou algumas brechas de evasão e sonegação, então algumas brechas importantes foram fechadas pelo decreto, e a nossa trajetória continua consistente do ponto de vista das contas públicas. Então, para nós é importante. O que fazer com os 450 milhões que seriam arrecadados nesse ano e os 3 bilhões, mais ou menos, do ano que vem? Nós vamos começar a trabalhar nisso semana que vem, né? Nós temos aí também o relatório bimestral para apresentar dia 22. O fato da decisão ter sido tomada hoje ajuda bastante. O Congresso também nos ajudou na votação do PL do óleo, né? Dos postos adjacentes, né? Com a permissão da venda. Então, isso contribui com o cumprimento da meta. Então, nós estamos ficando cada vez mais confiantes de que vamos terminar o ano com um bom resultado primário pelo segundo ano consecutivo, né? E na direção de reconstruir as contas públicas, que por muito tempo, né, por praticamente 10 anos ou mais, ficou num estado deficitário crônico. Né? Mas vocês esperavam esse valor de 3 bi para fechar as contas de 2026? Sim, mas nós não fechamos a peça orçamentária ainda. Então, esperávamos, mas nós temos espaço para acomodar, e inclusive porque há outros projetos de lei avançando no Congresso, outras ideias surgindo, inclusive muito benéficas para o contribuinte, que acabam melhorando a arrecadação para o ano que vem. Mas nós estamos estudando, nós temos prazo até agosto, nós vamos verificar. Nós estamos falando de um orçamento de 2,5 trilhões, estamos falando de 3 bilhões. Né? É um valor que é possível encontrar solução. E sobre o Congresso, o senhor espera que eles aceitem essa decisão? Olha, eu acredito que, assim, sendo uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e outra, né? O Bolsonaro decretou o aumento do IOF durante o seu mandato, não houve questionamento à decisão do Supremo à época. O decreto também foi questionado e ele foi validado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu penso assim, a relação entre executivo e legislativo estão passando por um aperfeiçoamento. Foi assim com a lei de responsabilidade